Oi, meu nome é Analice e esse é mais um vídeo de Projeto Fêmea. Eu sou tutora de História e hoje a gente vai estar falando sobre unificação italiana. A gente vai começar falando sobre os antecedentes, os processos e as importantes consequências que esse processo teve na Europa. Então vamos lá, para a gente entender o processo que levou à unificação da Itália, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Europa naquela época. Em 1915 aconteceu o Congresso de Viena, que foi a reunião entre diversos reis e reinos da Europa, depois que o Napoleão fez seu expansionismo e foi derrotado. Ele modificou completamente o mapa da Europa, ele conquistou vários reinos e quando ele foi derrotado, foi preciso refazer o mapa da Europa. E isso envolveu a Itália, porque a Itália está na Europa. Então a Itália se envolveu no Congresso de Viena e é importante entender que a Itália, ela não era o país que a gente conhece hoje como Itália. Ela era diversos reinos, ducados, repúblicas, que eles tinham costumes parecidos, falavam línguas semelhantes, mas tinham governos diferentes, tinham moedas diferentes, então não era um país unificado, mas muitos dos cidadãos da península da Itália, eles tinham o sentimento de pertencimento, porque eles tinham a cultura parecida, a língua parecida, e a partir de certo momento, depois do Congresso de Viena, algumas pessoas começaram a sentir o sentimento de unificação. E é importante também adicionar que no Congresso de Viena, eles dividiram e colocaram os reinozinhos da Itália sobre domínios estrangeiros. Então, uma parte foi para a Áustria, uma parte foi para a França, e entre outros. E claramente eles não gostavam desse domínio. Com o passar do tempo, os três movimentos de unificação principal que surgiram na Itália foram a Jovem Itália, que eles eram liberais e republicanos, liderados por Giuseppe Mazzini, os Camisas Vermelhas, que eram populares e republicanos, liderados por Giuseppe Garibaldi, no sul da Itália, e o Ressurgimento, burgueses e monarquistas, liderados pelo Conde Carbo. E foi nessa época que começaram a acontecer as guerras de unificação. A primeira delas envolveu o reino de Piemonte e Sardenha, que eram territórios muito importantes, e era comandado pelo rei Carlos Alberto, e ele declarou guerra contra a Áustria, que nessa época tinha domínio sobre Veneza. Eles conseguiram conquistar Parma, Modena, Toscana e Camborgia, mas faltaram territórios muito importantes como Roma e Veneza. Também é importante nessa época saber que estava acontecendo a unificação da Alemanha nessa época. Então a Áustria se enfraqueceu muito, porque ela tinha muito território na Alemanha que ela perdeu, mas mesmo com esse enfraquecimento da Áustria, eles não conseguiram ganhar essa guerra, essa batalha. Mas foi uma vitória porque isso fez com que a Itália se unisse nesse movimento e inspirou o sul da Itália a se juntar com o norte para, em si, começar a unificação da Itália. Também é interessante saber que na primeira guerra de independência eles tiveram apoio da França, que era comandada nessa época pelo Napoleão. Já a segunda guerra de independência, ela uniu Piemonte e Sardenha com a Prússia, que é a Alemanha recém-unificada, contra a Áustria, porque eles eram inimigos antigos e Piemonte e Sardenha queria Veneza e a Prússia queria a Áustria. Eles saíram vencedores, conseguiram conquistar a Veneza, mas faltou Roma. Roma era um território muito importante que eles ainda não eram apoiados. O sul foi unificado pelos Camisas Vermelhas, comandado pelo Giuseppe Garibaldi, e ele entregou, embora ele fosse republicano, ele entregou o sul para o reino de Piemonte e Sardenha porque achava que eles iam fazer melhor trabalho governando. E ele veio aqui para o Brasil, muito importante saber isso, ele veio para o Brasil e lutou a Revolução Farroupilha, junto com sua esposa Anita Garibaldi. A Itália, então, estava quase toda unificada. Eles colocaram no poder o rei Vítor Emanuel II, mas ainda faltava a questão de Roma. Roma era controlada pelo Papa, pela Igreja Católica. E eles tinham muito poder nessa região e os italianos não gostavam disso. Então, eles começaram uma briga contra o poder papal para tomar Roma e outros territórios que o Papa tinha. E em 1870, como a Roma ela foi dividida e entregue à França no Congresso de Viena, em 1870 começou a Guerra Franco-Prussiana. Então a França foi obrigada a tirar as tropas dela que tinha em Roma e deixou Roma desprotegida. Então Piemonte e Sardenha finalmente conseguiu conquistar Roma. E quando eles tomaram Roma, numa atitude para acabar com o poder do Papa, o rei Vítor Emanuel II ele baniu o catolicismo da Itália. E embora a Itália tenha se unificado e as guerras de unificação tenham acabado, tem algumas coisas que a gente precisa ainda ressaltar. A primeira delas é a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. Assim como a Alemanha, a Itália teve uma unificação tardia. E essa unificação tardia, a gente já estudou, tem vídeo aqui no canal sobre a Primeira Guerra Mundial, levou a um sentimento de injustiça, porque como eles tiveram a unificação tardia, eles ficaram sem colônias na África. Isso é um dos motivos que levou à Primeira Guerra Mundial. A Itália inicialmente entrou do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, embora ela tenha trocado de lado, depois da Inglaterra oferecer as colônias para ela,
Inicialmente ela entrou rendida por essa raiva que tinha de não ter colônias na África. E o segundo aspecto que a gente tem que ressaltar é o fato de que todo esse cenário de injustiça, de nacionalismo surgido pela unificação foi um terreno muito propício para o surgimento de governos totalitários. E a gente está falando sobre fascismo, começou a surgir na Europa lá para os meados da Segunda Guerra Mundial. E o Benito Mussolini, que foi um dos principais percursores do fascismo, em 1929 ele fez um tratado com o Papa, chamado Tratado de Latrão. A Igreja prometeu apoiar o governo de Benito Mussolini, o governo fascista, e o Benito Mussolini prometeu que ia não só tornar o catolicismo como religião oficial da Itália, mas ele criou um estado só para o Papa, o Vaticano, e ele era chefe de estado do Vaticano, e o Papa obviamente ficou muito satisfeito com isso e apoiou o regime fascista dele. Então é isso, gente. Nosso trabalho aqui era não só entender os antecedentes e o processo, mas as consequências da unificação italiana que levaram à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que aqui a gente faz videoaula sobre todas as matérias. Já tem videoaula sobre unificação italiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que é muito importante para dar continuidade para o que a gente está estudando. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.